Terra moça e cheirosa, de vestido verde e touca azul dourada, entre todas gentil, ninho de sofredores, corações dos pastores cantadores, coração do Brasil. O Fordinho e o Chevrolet, rasgando campos, furando matas, vão a trancos e barrancos, rumo às cidades pacatas que brotaram no sertão. Uma anedota do início dos anos 30 do século XX dizia que a cidade de Goiás podia ser facilmente reconhecida do espaço, mesmo se o piloto do avião estivesse perdido, sem a mínima noção de onde se encontrava na face da Terra. O local continuava o mesmo desde 1890, cercado e contido entre morros, um aglomerado de casas velhas e grudadas umas nas outras, as ruas tortas. Nascido em 1936, o jornalista Javer Godinho lembra que viver na cidade de Goiás não era fácil. Sem água, com energia elétrica precária, sem saneamento básico, sem asfalto. Apenas calçamento de pedras nas ruas. Nos quintais, uma promiscuidade de galinhas, cachorros e porcos. Nas latrinas do lado de fora das residências, onde as pessoas obedeciam às suas necessidades fisiológicas, não raro os porcos se alimentavam. Uma lei solenemente ignorada de 1927 proibia qualquer morador de deixar soltos seus cachorros. Um relato de Rodolfo Gustavo da Paixão, presidente da província em 1890, vai fundo no tema. As latrinas perfuradas dos quintais exalavam deletérios miasmas. Toda aquela matéria fecal acabava absorvida pelo solo que servia para o plantio de frutas e hortaliças. Já a água do Rio Vermelho era imprópria para o consumo, viscosa. Além do mais, as lavadeiras usavam as margens para a lavagem de roupas, incluindo fraldas de bebês sujas de urina e fezes e panos utilizados durante a menstruação. Pode-se dizer que todo o suor e sujeira da população da antiga capital ia para o Rio Vermelho. A solução se resumia a buscar água potável no chafariz, que tinha de ser carregada em grandes e pesados potes nos braços ou nas cabeças dos moradores. O interior das casas mereceu críticas severas de um outro relatório de governo nos anos 30. Parece exagero, mas o documento diz que 99% dos quartos da cidade ficavam em ambientes abafados e úmidos que nunca recebem a luz do sol ou ar externo. Becos se escondiam na penumbra da iluminação deficiente. As ruas pareciam não obedecer lógica alguma que não fosse a sinuosidade do terreno. Um eterno sobe e desce, calçado por pedras de diversos tamanhos e formatos, ideais para os que desejassem torcer os pés ou afrouxar as rodas das carroças e dos primeiros carros. Noções de higiene, conforto e estética aconteciam mais por casualidade do que por planejamento. As casas espremidas umas às outras favoreciam a proliferação de doenças e impediam a livre circulação do ar, fato idêntico à Europa da Idade Média, um facilitador para a morte sempre que havia alguma doença contagiosa. Goiás, o estado, tinha fama de resolver tudo no cabo do revólver. As mortes ficavam sem esclarecimento, e quanto mais poderoso, mais fácil escapar impune. Como escreveu o contador e professor do Liceu, Venerando de Freitas Borges, vivia Goiás no maior e mais criminoso esquecimento, como filho espúrio, terrivelmente atirado à margem da comunhão nacional. Indústria não existia. O comércio dependia totalmente de produtos vindos de fora. A alimentação não oferecia variedade. Frutas eram raras, apenas as que davam para apanhar nas próprias árvores, e mesmo assim as pessoas torciam os olhos para elas. A força do trabalho se resumia praticamente aos funcionários públicos, quase todos ligados de alguma forma a quem estivesse no poder. Os únicos visitantes que chegavam à cidade vinham em função de temas políticos ou para tratar de algum assunto de família, por exemplo, herança, batizado, casamento, etc. Raríssimos montavam residência ali. O povo não era lembrado nem na época de eleições, e há fartos casos de pessoas que já entravam na urna com o voto preenchido. Quem fosse amigo do coronel de plantão podia se considerar eleito antes que as cédulas fossem sequer impressas.
Havia um grande número de solteironas na cidade, as tias, e outro tanto de pessoas com deficiência mental de vários níveis, dos mais leves aos mais aloprados, daqueles que tinham de ser presos, acorrentados ou internados. Eram os bobos, e toda a família de classe média cuidava do seu, frutos dos casamentos entre parentes, muitas vezes primos em primeiro grau. Virava um agregado da casa, tolerado, jamais respeitado, vivendo um imutável limbo particular. Trabalhava-se o dia todo, incluindo os sábados. Em agosto, costumava esquentar à beira do insuportável. O ar permanecia parado, nada se movia, nem uma folha de árvore. Os animais domésticos se recolhiam ao interior das casas ou às sombras dos casarões, deitados, de olhos fechados, quietos. Em contrapartida, as noites, em especial nos meses de maio, eram geladas. Este quadro de pós-guerra nuclear era amenizado pela cultura. Algumas famílias, as mais abastadas, tocavam em pequenos conjuntos de instrumentos de corda e sopro. No Teatro São Joaquim aconteciam as festas chiques, quando os moradores aproveitavam para tirar de casa as rendas e perfumes franceses. Outra oportunidade para tirar a toilette do armário eram as festas religiosas, quando a população de alta renda se misturava com operários, pagadores de promessas, famílias em carros de bois e romeiros diversos. Em época de festas juninas, dançavam-se as quadrilhas, com música ao vivo e marcadas em francês. As mulheres, comedidas, recatadas, colocavam as joias, todas verdadeiras, arrumavam os cabelos, apertavam o espartilho, usavam finas luvas e, nos dias de calor, leque combinando com o vestido. Os homens, mais simples, austeros, apareciam de fraque e, habitualmente, uma flor na lapela, em tons que combinassem com a roupa. 140 quilômetros da capital, cidade de Goiás, por uma estrada estreita, de terra e cheia de buracos, ficava uma cidade menor e mais atrasada ainda, Campinas. Poucos a conheciam. As famílias com maior poder aquisitivo sabiam que ela podia ser comparada, em termos de clima, a uma prima distante de Campos do Jordão, em São Paulo, um lugar para tratar de doenças respiratórias 700 metros acima do nível do mar, fria e seca, bom para abrigar tuberculosos. Uma das pioneiras daquela que seria a nova capital, Célia Coutinho Seixo de Brito, se curara lá, hóspede do novo hotel, que depois daria lugar ao Palace Hotel. O tempo era mais frio do que na cidade de Goiás, protegida pelos morros. De maio a junho, costumava gear em Campinas. Não nevava, mas os campos amanheciam com o orvalho congelado em meio à neblina. O único automóvel que os moradores conheciam, um velho Ford, pertencia aos padres redentoristas. Com o motor acionado à manivela, ficava mais estragado do que rodando. Mesmo assim, servia para levar os moradores amigos dos padres até o melhor lugar de Campinas, a vizinha cidade de Leopoldo de Bulhões, onde podiam tomar o trem de ferro para Minas Gerais e São Paulo. Um dos únicos locais com luz elétrica em toda a região, o convento dos padres redentoristas, parecia um oásis naquela vastidão atrasada. Eles, que produziam até um vinho artesanal, fizeram uma pequena barragem e montaram ali uma usina humilde mais à frente. A água movia uma turbina que alimentava um gerador, o que só dava para uma luzinha elétrica, que atendia por poucas horas por dia o convento, a igreja matriz, o colégio Santa Clara e uma outra casa. As festas importantes sempre tinham ligação com santos católicos, as mais significativas com direito a foguetes. Os fogueteiros viam especialmente para essas ocasiões. Havia também fogueiras. Sem poluição, o ar era puro e frio. Aquela pasmaceira em que Goiás vivia seria agitada a partir de 24 de outubro de 1930, quando Getúlio Vargas tomou o poder no que seria conhecido como a Revolução de 30 e acabaria com a República Velha, abrindo um longo período de autoritarismo com soluços de democracia. Ao assumir o governo provisório da República em 3 de novembro de 1930, Getúlio já tinha um nome em Goiás, Pedro Ludovico Teixeira. Nascido em 23 de outubro de 1891 na cidade de Goiás, foi criado pela mãe e os avós. Magro, rosto encovado, postura ereta e de personalidade agradável, sonhava em cursar medicina, uma missão difícil para quem morava nos grotões sem faculdades do Brasil como Goiás. Determinado, Pedro viajou ao Rio de Janeiro em 1910. Em 1915 estava formado médico. Deu tempo de apresentar seu doutorado sobre histeria. Em 1917, montou consultório em Rio Verde, sudoeste de Goiás, e levava uma vida tranquila de doutor querido, já se iniciando também no mundo político do interior. Atendia na própria casa,
onde o pequeno poste na porta servia de estacionamento para os cavalos, já que grande parte dos pacientes chegava montada. Fazia questão de receber a todos logo na entrada. Seu filho, Mauro Borges Teixeira, que depois viria a ser governador na década de 60 do século XX, de tanto ouvir o pai atender, também dava suas receitas. Em 1929, já famoso na região, sua sorte começava a virar. Por problemas políticos, foi preso e detido por 3 dias. Apostando na vitória do movimento revolucionário de 30, logo depois de libertado, reúne 110 homens e, numa ação ousada, tenta tomar o poder em Rio Verde na madrugada de 11 de outubro. Sua intenção, marchar rumo à cidade de Goiás e arrancar do Palácio Conde dos Arcos a família Caiado, que mandava no estado. Durante meia hora, aquele ajuntamento de gatos pingados despejou bala em Rio Verde. Já tinham tomado a cidade de Quirinópolis e estavam motivados. A munição acabou e as armas não ajudavam, pois no caminho tinham de ser enterradas e desenterradas constantemente para não despertar suspeita do governo. A polícia local deu conta daqueles revolucionários com uma Helles metralhadora e Pedro viu 40 dos seus 110 companheiros fugirem pelas matas da região. Achando-se enfraquecido, se arrastou por meio quilômetro e chegou a um bosque, onde simplesmente desmaiou de cansado. Para seu azar, um garoto perdera seu animal de estimação e o procurava, quando deu de cara com aquele homem dormindo profundamente no meio da mata. Só que o menino não pensou nada disso. Está lá, morto, contou logo depois para a polícia. 20 policiais cercaram Pedro Ludovico, que ainda demorou alguns segundos até entender que caíra prisioneiro mais uma vez. Pela segunda vez, era levado para a cadeia na cidade que escolhera para fazer a carreira. Seu inimigo político, o senador Domingos Ramos Totó Caiado, pediu que fosse mandado para a cidade de Goiás. Preferia ter o desafeto preso e por perto, em um lugar mais seguro. Batera no fundo do poço, no fim do caminho. Sem liberdade, Pedro, longe de seus correligionários da família, viu o futuro negro pela frente. Ainda no caminho, faltando 18 quilômetros para chegar ao seu destino, seus captores recebem a mensagem que a revolução da qual Pedro era entusiasta, partidário, havia vencido. Getúlio Vargas tomara o poder. Ludovico passa imediatamente de prisioneiro a homem poderoso. Ao entrar na cidade de Goiás, estava com o espírito armado para a guerra. Mas encontrou o local calmo. A notícia da Revolução Vitoriosa chegara por telégrafo e as autoridades locais, temendo represálias e já sem possibilidade de manter o poder, ou trataram de desaparecer ou aceitaram a derrota. Pedro teve uma recepção digna de chefe de Estado. Pela turbulência daqueles dias, até que o governo inicialmente foi tranquilo, ou tão calmo quanto permitiam as condições da época. Mesmo quando estourou a Revolução Constitucionalista de 1932 e São Paulo quis se separar do Brasil, os goianos nem coçaram os bigodes. Poucos deram importância ao fato, principalmente pela distância e o fato de que as comunicações eram incipientes, as notícias poucas e demoradas para chegar. Ainda assim, Pedro, cauteloso, confiscou todos os rádios da cidade de Goiás para evitar que o povo se entusiasmasse com as marchas da contra-revolução. Nem precisava, pois o governo de Getúlio Vargas acabou na bala com a ânsia separatista dos paulistas. Logo, Pedro Ludovico é nomeado interventor de Goiás. Começando a governar, era um político voluntarioso, impulsivo e titubeante. Um dos que melhores o descreveu foi seu opositor Domingos Velasco, em artigo no jornal O Ipameri. Tirando os exageros, como de ser incapaz de decidir, algumas críticas pareciam verdadeiras. Às vezes, o homem mais poderoso do Estado apenas dava a entender uma ordem, que depois podia ser executada de forma contrária. Velasco recebia constantes reclamações de que Ludovico acertava determinada ação com lideranças municipais para logo depois mudá-las quando recebia um novo grupo da mesma cidade. Outro que o combateu, Francisco de Brito, afirmava que o interventor acolhia bandidos fugitivos das justiças de outros estados que vinham se esconder em Goiás e protegia os amigos sobre todas as circunstâncias, tratando os adversários como inimigos. Nos anos 30 do século XX, em um momento de mudança e transformação, com um novo grupo político liderando Goiás, o advogado Paulo Fleury retornava a Goiás em março de 1932. Ele se assustou com a situação da velha capital. Achou tudo atrasado, um local esquecido entre os morros, parada no tempo e no espaço. Comparava o que viu com Belo Horizonte, onde estudara, uma metrópole planejada, com bons hotéis e uma sociedade intelectual.
Para escovar os dentes na cidade de Goiás, Paulo tinha de buscar a água imprestável para beber direto da cisterna. De cor amarronzada, cheia de detritos, dava a sensação de que a boca ficava ainda mais suja depois de escovada. Ele também não se conformava com a falta de formalidade e da proximidade entre todos os moradores, independente da classe social. Paulo, recém-formado, sempre tomava banho no poço do bispo. Passava na porta da casa do secretário de segurança, Luiz Guedes do Amorim, que não raro saía de pijama, chinelo, toalha nas costas e sabão em direção ao poço. Chegando lá, se misturava a crianças e adolescentes que gritavam, xingavam e brigavam. Nessas horas, Paulo Fleury se lembrava de Belo Horizonte, onde sempre viu o secretário de Estado Francisco Campos, impecavelmente trajado em seu terno preto com colete, saindo de casa com passos seguros e entrando no sempre reluzente carro oficial com motorista. Quase dava vontade de bater continência. Paulo sentia-se deslocado e resolveu, a partir dali, cerrar fileiras por uma nova ideia que volta e meia entrava em pauta sem muita força: a construção de uma nova capital goiana, bem longe da cidade de Goiás. Aquele assunto, inicialmente, pareceu maluquice, ou, na melhor das hipóteses, simples retórica, um jogo de cena política, uma bravata de quem assume o poder e sonha com grandes mudanças. De que jeito construir alguma coisa se o Estado era um dos mais pobres do país, se mal conseguia levantar uma escola fundamental? O assunto da mudança da capital voltava e sumia da imprensa e das conversas governamentais em 1930 e 1931. Entre seus companheiros de governo a partir de 1932, Pedro Ludovico não fazia mistério e se dizia disposto a construir uma cidade nova a qualquer custo. Seria sua principal plataforma de governo e a única realmente importante. Sempre repetia que desejava um município modelo em saúde. Ele era médico, ainda tinha pacientes, não podia dar mau exemplo. Ressentia-se de governar a partir de um lugar sem abastecimento de água, esgoto, coleta de lixo e leis para as construções. Mas Pedro queria mais. Sonhava com parques, jardins, ruas arborizadas, espaços para esportes, casas bem separadas umas das outras. Em resumo, uma maluquice, ou para ficarmos, em uma palavra da época, sandice. Se quisesse um lugar desses, que se mudasse para o recém-reformado Rio de Janeiro ou para a Europa. Como estudante de medicina no Rio, o interventor assistiu diariamente à transformação feita pelo prefeito Francisco Pereira Passos. Ele acabou com os cortiços, alargou as avenidas e construiu grandes e arejados edifícios inspirados na arquitetura francesa. O próprio Pedro confessaria em suas memórias, escritas nos anos 70 do século XX, pouco antes dele falecer, que o principal objetivo da construção da nova capital foi uma combinação de fatores políticos, sociais e econômicos. Sabia que não havia como lutar contra a topografia, que as ruas estreitas eram complicadas para alargar, exigiam desapropriações e longas batalhas jurídicas. Quanto às casas coladas umas nas outras da cidade de Goiás, imaginava que o único jeito seria simplesmente derrubá-las. Melhor então abandonar aquilo ali e construir outro lugar. Imaginava-se que uma nova capital seria completamente diferente, com ruas e avenidas abertas em meio a um terreno plano, com céu azul a perder de vista. Em seu livro Memórias, já no final da vida, Pedro Ludovico lembra como imaginava o futuro em um local novo. Abre aspas. Ali não há lugar para as febres da Baixada Fluminense, nem para as verminoses dos estados nordestinos, nem para a promiscuidade anti-higiênica das ruas da Alfândega e de São Pedro, onde a gente tem a impressão de que os bondes não passam pelas ruas, mas pelo interior das casas. Fecha aspas. Dentro dessa concepção saudável, em abril de 1932 entrou em vigor no Estado o Regulamento do Serviço de Saúde. Previa nas construções um espaço entre elas para que fossem asseguradas uma boa ventilação e iluminação. Nenhuma parede podia encostar na do vizinho. Os quartos deveriam receber a luz do sol de forma direta. O regulamento, se colocado em prática, derrubaria a maioria das moradias da cidade de Goiás, onde raios solares e uma simples brisa só entravam pela porta e pelas janelas da frente ou pelo quintal do fundo. Não há como negar que Pedro tinha outros motivos além do atraso de Goiás para construir uma nova capital. Um dos mais fortes era político. Aquela capital era sinônimo da família Caiado, que sem poder em 1932 fazia oposição direta ao grupo do novo interventor. Essa ideia Ludovico nunca admitira abertamente e várias vezes afirmou que sua razão nunca havia sido revanchista.
O interventor repetiu tanto esses argumentos e negou outros que acabou acreditando em todos. No pequeno livro editado pelo Senado Federal na década de 60, ainda dizia que teve a ideia da mudança desde criança, quando notou que a cidade de Goiás não crescia em população. Parece difícil que uma criança pense em mudar a capital do seu estado ou qualquer coisa semelhante, em uma época da vida em que as preocupações são outras e o mundo reduzido a família, estudos e brincadeiras. Parecia que a cidade de Goiás e seus governantes eram responsáveis pela completa aniquilação e estagnação goiana. Esta foi a mensagem que os vitoriosos da Revolução de 30 tentaram passar. Não aconteceu bem assim. Goiás se desenvolvia em ritmo lento, não apenas pela mentalidade dos Caiado ou dos Bulhões, os governantes diante Pedro Ludovico. Era a mentalidade da época, onde a coisa pública significava um monte de benefícios para ser distribuído entre os amigos, parentes e correligionários, e como forma de manutenção de poder. Com Pedro, isso não mudou. Não se pode negar que havia má vontade contra a velha capital por parte de quem queria agradar ao interventor. Num tempo de violência verbal e física, alguns não poupavam adjetivos. Antônio Borges Lima, morador de Goiandira, escreveu a Pedro que a Serra Dourada, durante anos, embruteceu, embatumou e amnesiou os cérebros dos governantes goianos, e que toda a serra é inimiga do progresso e do próprio homem. Não satisfeito em ligar habitar com costumes, pesou mais a mão e cometeu o absurdo supremo. Disse: o homem vive atrás das serras, é um mesquinho, acovardado, de ideias e vistas curtas, porque o hábito faz conservar a cabeça baixa por não ter o que descortinar. Um absurdo. Achar defeitos nas sedes do governo goiano passou a ser um esporte praticado diariamente pelas pessoas leais a Pedro Ludovico. Os antimudancistas comentavam que Pedro era um despeitado, pois por sua família não ser tradicional, nunca fora aceito na velha capital. Criado pela mãe e pelos avós, também se dizia que não perdoava o fato do abandono pelo pai e que inconscientemente colocava a culpa de seus problemas na velha capital. Os mais maldosos espalhavam um boato de que o interventor ficara louco por causa da sífilis, uma doença temida na época e que a imaginação popular constantemente associava com os dementes. Não há comprovação disso. Por carta, Consuelo Caiado, filha de Antônio Ramos Tota Caiado, o homem mais poderoso do estado antes da ascensão de Pedro, exultava porque o interventor havia enfurecido a população do interior goiano, abre aspas, por causa do imposto de terras, fecha aspas, e os da capital, abre aspas, contra a mudança, fecha aspas. Pedro e seu grupo adotaram uma inteligente tática de guerrilha. Soltavam uma notícia bomba qualquer relacionada à construção de uma nova cidade e faziam de conta que não eram com eles. Testavam os limites da paciência da população e adesão à ideia. Às vezes, a campanha se fazia de forma bem velada. Em novembro de 1931, o mesmo jornal governista Voz do Povo convidava trabalhadores de todo o Brasil para virem a Goiás não construir uma nova cidade, mas solucionar a falta de braços na, abre aspas, lavoura e na indústria goiana, fecha aspas. Com o assunto ganhando importância, a reação contra a ideia de se gastar um dinheiro que não existia para construir uma cidade que ninguém sabia se daria certo, já dava mostras de que seria constante e agressiva. Não apenas as pessoas abastadas temiam a mudança, a população mais simples, analfabeta ou sem acesso à informação, deixava-se influenciar, acreditava e seguia o que diziam os patrões. E esses descreviam um futuro de horror se a nova capital saísse do papel. Casas abandonadas na cidade de Goiás, ruas desertas, comércio falido, desemprego, falta até de alimentos, fome. A despeito dos argumentos contrários, em julho começou a fase de estudos pós e contras da construção. Quando o tema começou a sair das rodas políticas para as ruas, alguns municípios se mobilizaram para que, se houvesse uma nova capital, um deles fosse o escolhido como local da construção. Dentre todas as que se apresentaram, Bonfim, hoje Silvânia, ganhava em animação. O prefeito local, Mário Ferreira, oferecera-se como local ideal, sob o argumento de que tinha estrada de ferro, ensino superior e boa situação geográfica. Além disso, pediu e recebeu apoio de diversos outros prefeitos, sem oportunidade ou disposição para a empreitada. Em visita de Pedro Ludovico a Silvânia, Bonfim, Nilza Nascimento, uma moradora local, cobrou dele a nova capital, a qual não era mais novidade nem para as pedras que calçavam as ruas.
O interventor, apesar de convicto de que enfrentaria o desafio, mas certo da repercussão daquele fato, preferiu contemporizar. Disse que naquele momento apenas estudava o caso, que não se precipitaria, mas adiantava que, se optasse pela construção, o que já havia decidido, pensava em nomear uma comissão de médicos e engenheiros para decidir a melhor área, e alertou: o fato de fazer-se esse estudo não quer dizer que a capital seja mudada. Provando que estava decidido e já se concentrava nos detalhes, disse que uma das classes mais beneficiadas seria dos funcionários públicos, pois ganhariam moradia e teriam descontadas pequenas prestações nos salários. Em Silvânia, que se chamava Bonfim, em 1932, o prefeito Mário da Costa Ferreira entendia que todas aquelas manifestações em prol da construção de uma nova capital do estado eram uma oportunidade histórica. Em 7 de julho, escreveu a Pedro uma carta para tentar convencê-lo de que comportava os melhores benefícios para a construção. Para agradar ao interventor, começou destruindo a cidade de Goiás e repetindo os argumentos do próprio Pedro Ludovico. Avançou um pouco ao afirmar que as únicas pessoas que procuravam a antiga capital eram os políticos com interesse no governo central e que estes voltavam de lá com informações, abre aspas, suspeitas e às vezes inverídicas, fecha aspas. Então, concluía, ninguém sabia direito o que acontecia na capital e nem o que o governo fazia ou deixava de fazer. Bonfim e o prefeito Mário da Costa Ferreira tinham um trunfo sobre as outras pretensas e ainda calmas candidatas, e este não tinha nada a ver com a topografia. O engenheiro, Carlos Haas, escrevia artigos defendendo como deveria ser uma cidade moderna. E o prefeito mandou a Pedro uma série de 15 pontos, em que Haas descrevia o local ideal para a construção: terreno plano, vegetação abundante, bom clima, água e materiais de construção. Por acaso, todos os pontos fortes de Bonfim, Silvânia. O engenheiro ainda falava em facilidade na defesa e fortificação, assuntos para os quais Pedro, vivendo em um país longe de guerra, nunca se importou. O assunto parecia frio quando, em outubro de 32, o ministro da Aviação, José Américo, ordenou a construção de um prédio para os Correios na cidade de Goiás. Imediatamente, Ludovico disse que não e abriu o jogo, mudaria a capital. Nessa altura, Mário Ferreira, o prefeito de Bonfim, falava para quem quisesse ouvir que sua cidade era a que mais tinha condições de sediar a construção. Cavava, sem saber, a própria sepultura. No dia 23 de outubro de 1932, seu fim começara na cidade de Goiás, que no dia seguinte sediaria o Congresso de Prefeitos. Naquele domingo, chegou à antiga capital o prefeito de Campinas, Licardino de Oliveira Ney. Nas conversas de hotel, ele se encontrou com o prefeito de Morrinhos, coronel Antônio Barbosa, que, conhecendo Campinas, sugeriu que a cidade fosse lembrada como um dos locais para a futura construção. Licardino reagiu brincando: "O que vale aquela currutela? Serei vaiado e até criticado, não acha?" Mas o prefeito de Morrinhos reagiu: "Dr. Pedro não quer a cidade, quer o local, e o seu está em condições." Licardino se entusiasmou. Procurou Ludovico e lhe perguntou se não haveria inconveniente na pretensão de Campinas. A resposta o surpreendeu: "O seu direito é igual ao dos outros prefeitos. Além do mais, quando estudante, eu passava por lá a cavalo e sempre achei o local maravilhoso para edificar uma cidade moderna." Ora, se aquilo não era um mega hiper tudo incentivo, o que mais seria? Diz Licardino: "Voltei ao hotel estonteado." Mais tarde, em êxtase, pediu para um secretário escrever um abaixo-assinado por Campinas. Na manhã da segunda-feira, 24 de outubro, acordou cedo e saiu pelas pensões. No hotel, foi recolhendo a assinatura dos outros prefeitos. Parecia um sonho. Dos 37 presentes, 28 prefeitos referendaram o nome de Campinas. Parecia fácil, surpreendeu-se. Talvez sua Campininha valesse alguma coisa, enfim. Tudo combinado, Licardino fez uma estratégia. Durante o congresso, seu afilhado e secretário, José do Egípto Tavares, pediu a palavra. Defendeu Campinas de forma brilhante e foi aclamado por uma grande salva de palmas. Em seguida, leu o nome dos 28 prefeitos que assinaram o documento. "Foi uma bomba", lembra-se o prefeito de Campinas, Licardino. Mas o congresso acabou e todos voltaram aos seus municípios. O ânimo de Licardino murchou assim que colocou o pé na sua cidade. Achava Bonfim, Silvânia, achava Anápolis e qualquer outra cidade mais avançada do que Campinas.
O que ele não sabia era que naquele momento de descrença, o interventor já se decidira por Campinas. Antes de nomear a comissão que escolheria o local para a nova capital, e muito antes do que a história oficial registrou, Pedro queria Campinas, que ele mesmo dissera conhecer, além de ser um lugar maravilhoso para edificar uma cidade moderna, nas palavras de Pedro. 2 motivos indicam essa decisão antecipada do homem mais forte de Goiás naquele momento. O principal deles, uma carta encontrada nas correspondências pessoais de Pedro, datada de 13 de fevereiro de 1932. Nela, o prefeito de uma cidade próxima a Campinas, Goiandira, Absaí Teixeira, entrega um fato que devia ser segredo absoluto. Diz ele: por via indireta tenho sabido de sua patriótica atitude sobre a mudança da capital para Campininhas. A região, como se vê por essa carta, estava definido, pelo menos na cabeça de Pedro Ludovico. Além disso, há o depoimento do arquiteto Atílio Correia Lima, que projetou o núcleo inicial da futura capital. Ele afirmou que esteve em Goiás não em 1933, quando seria contratado oficialmente, mas em 1932, para estudar o local onde estaria instalada a futura cidade. A primeira foto de um álbum que entregaria 3 anos mais tarde ao governo do estado tem como legenda 1932, a fixação do local da cidade. Assim, provavelmente a reunião de prefeitos pode ter sido convocada com o objetivo principal de levantar o nome de Campinas e desestimular Bonfim. Pode ser também que o prefeito de Morrinhos, Antônio Barbosa, que sugeriu ao prefeito de Campinas que indicasse a cidade, estivesse orientado por Pedro ou alguns de seus secretários. E a facilidade com que Licardino amealhou a assinatura de quase 30 outros colegas em um único dia também é indício de que Ludovico trabalhara antecipadamente por Campinas. Em novembro de 1932, Pedro Ludovico fez uma viagem ao Rio de Janeiro, capital da República, com um objetivo principal: arrumar o dinheiro para iniciar a construção da nova capital do estado. Encontrou-se com o presidente Getúlio Vargas no Catete e expôs a situação. Getúlio, fechado, só conversava amenidades e assuntos de estado. Prometeu ajudar, mas não deu muita atenção à solicitação. Aliás, em seu volumoso diário, ele não cita nenhuma vez o nome de Pedro Ludovico, nem quando visitou a futura capital em 1940. Fez apenas outra menção rápida ao interventor, dizendo que ele queria um empréstimo para construir uma nova cidade. Mesmo assim, Pedro se sentiu encorajado. Deu uma entrevista ao Diário da Noite do Rio de Janeiro, publicada em 1º de novembro de 1932. Atendeu aos jornalistas com bom humor, esbanjando charme e simpatia. Sorrindo sentado de maneira ereta em uma ampla cadeira do Hotel Paissandu, dedicou-se a seu esporte preferido, destruir a reputação da cidade de Goiás. Longe de sua terra, Pedro não calculava as maledicências. Acostumado a mais de 2 anos de poder, estava à vontade na capital do Brasil. Respondeu às perguntas com franqueza. Foi ao Rio tratar da construção de uma cidade, pois a sede do governo não tinha os requisitos para a higiene, os transportes e o progresso em geral, disse. Avançou na proposta. Também afirmou que construiria uma nova capital sem aproveitar nenhum município existente. Começaria do zero e iria até o fim. Montaria uma comissão não mais com engenheiros e médicos, como disse anteriormente, mas também com comerciantes. E mais uma vez, provando que o local já estava escolhido antes da aprovação da comissão, demonstrou sua preferência pela proximidade de Campinas, dizendo onde todos os fatores são favoráveis. Aprofundando a questão, contou que o Estado construiria as sedes do governo e das suas repartições e 150 casas para o funcionalismo. O discurso se adaptava às circunstâncias e conveniências. Enquanto, em Goiás, falava sobre a pobreza do Estado, e uma nova capital mudaria isso, segundo ele, no Rio apresentava outra visão. Para o jornal Carioca, dizia que as condições financeiras de Goiás são as mais lisonjeiras. O Estado devia 1.000 contos de réis e arrecadava 7.000 anualmente. Tranquilo, quem o visse falando poderia acreditar que ele morava numa caixa forte e toda noite nadava em dinheiro. Meu Estado possuirá nova capital em 1933, afirmou. Em outra entrevista para o Jornal do Brasil, seguiu a estratégia. Falou da construção, mas girou o foco para a situação goiana.
como estava no Rio, vangloriou-se de que sua capacidade financeira era muito grande. O salário do funcionalismo estava atrasado, mas isso teria como motivo a Revolução Constitucionalista de São Paulo, pois Goiás teria sido um dos estados a auxiliar o governo central na luta contra os paulistas. E até traços de caráter serviam como justificativa, já que não havia números para apresentar. Assim, a honestidade dos homens públicos no poder estadual, todos seus correligionários, servia de garantia para uma robusta receita anual, como se o simples fato de que seus servidores não roubassem estariam garantindo uma arrecadação capaz de fazer uma nova cidade brotar do chão. O Correio Oficial, órgão oficial de divulgação do Estado, semelhante hoje ao Diário Oficial, noticiou em 14 de dezembro que Pedro Ludovico estava entusiasmadíssimo com a mudança. Não há motivos para dúvidas e discussões. A mudança da capital está plenamente resolvida, escreveu. Para que não houvesse retrocesso, mas ainda tratando com cuidado a opinião pública da velha capital, em 20 de dezembro, véspera de Natal, é assinado o Decreto 2737, nomeando uma comissão para realizar os estudos da nova cidade. Tão logo circulou a edição do Correio Oficial, os padres da cidade de Goiás registraram um novo tipo de pedido dos fiéis, o fracasso da futura construção. Naquele final de ano, este foi um dos assuntos mais comentados. Na missa do meio-dia especialmente, um grupo de senhoras enfrentava o sol, a chuva e não fazia segredo das rezas. Para quem interpelasse qualquer uma sobre a falta de prudência em tal solicitação, diziam: é um direito nosso, e não estamos rogando a desgraça de ninguém, apenas somos contra a mudança. Tanto quanto a derrocada do comércio que poderia advir da mudança para Goiânia, o que os vilaboenses temiam em igual proporção era o final dos empregos públicos. Então, como hoje, o maior empregador do Estado. Nesse desespero, surgiram os maiores absurdos sobre a nova capital. Talvez o principal deles, o que afirmava que Pedro só queria um lugar distante para construir não uma cidade, mas um leprosário. Os componentes nomeados para constituir a comissão não tinham nada a ver com o Natal de 1932 na cidade de Goiás. Todos trabalhariam de graça, menos o engenheiro do Estado, João Argenta, que receberia pelas viagens as futuras cidades postulantes ao papel de sede da nova capital. Mas o golpe de mestre de Pedro foi nomear o arcebispo de Goiás, Dom Emanuel Gomes de Oliveira, para se juntar à equipe. Com uma só jogada, Ludovico conseguiu várias vitórias. Atraiu um religioso que acalmaria a maioria católica contra a construção e daria uma chancela de seriedade e isenção no processo. Como afirmaria, o povo aqui é católico e com o bispo não vai criar caso e nem brigar. Mais do que isso, daria uma falsa esperança para a também praticamente condenada Bonfim, Silvânia, já que Dom Emanuel tinha ligações com a cidade. O Fordinho e o Chevrolet, rasgando campos, furando matas, vão a trancos e barrancos, rumo às cidades pacatas que brotaram no sertão. O Fordinho e o Chevrolet, rasgando campos, furando matas, vão a trancos e barrancos, rumo às cidades pacatas que brotaram no sertão. Os poemas escritos a carvão, nas porteiras das estradas boiadeiras.